Então, muito bem, pessoal, boa tarde a todos e todas. Gostaria de me apresentar de forma breve. Meu nome é Marilda, eu sou psicóloga educacional da Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil aqui da Unicamp, a DEAP. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, uso óculos, tenho cabelos claros, e é com muita alegria que hoje estou aqui para conduzir a abertura deste encontro. Então, este webinário, ele integra as ações da área da orientação educacional da DEAP, cuja missão é apoiar a trajetória acadêmica de estudantes de graduação e pós-graduação, promovendo permanência, integração e formação. Atuamos por meio de atendimentos individuais e atividades coletivas, como oficinas, disciplinas e programas, com foco no desenvolvimento da autonomia, estratégias de estudo e enfrentamento dos desafios do ensino superior e do ensino médio também, né, a partir desta atividade. Então, damos as boas-vindas à nossa convidada especial e a todas e todos os estudantes presentes. Então, essa participação de vocês, ela reforça a importância desses espaços de diálogo e construção coletiva de conhecimento. Então, nossa programação é que a gente siga até às 13h30. São atividades extracurriculares fundamentais para ampliar horizontes e para fortalecer o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional. Fiquem à vontade para participar, seja pelo chat, ou seja pela mãozinha aí levantada. Nós colocaremos esta gravação futuramente no nosso canal do YouTube, para que possa ser ampliado o acesso. Então, a gente espera que esse espaço seja interativo, e a participação de vocês ao longo do encontro ela é muito bem-vinda. Desejo que seja um momento proveitoso e inspirador, agradecendo aqui novamente a presença. Eu vou passar logo aqui a palavra para a nossa convidada, mas eu vou apresentá-la. A Mariana Poli, ela é psicóloga formada pela Universidade de São Francisco, mestre em Psicologia do Trabalho e Carreira pela PUC Campinas, com MBA pela FGV, e especializações em terapia por contingência do reforçamento e ensino e aprendizagem. Ela atua como orientadora profissional e de carreira, psicoterapeuta comportamental e mentora de estudos, com experiência no acompanhamento de adolescentes e jovens em contexto de escolha e desempenho acadêmico. Ela foi orientadora educacional em instituições de ensino e possui mais de 10 anos de atuação em contextos organizacionais. E atualmente ela é secretária da ABRAO-PC, que é a Associação Brasileira de Orientação Profissional de Carreira, na gestão de 2026 a 2027. Então, Mariana, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para você e estarei aqui nos bastidores. Obrigada, Marilda. Prazer estar aqui com vocês. Marilda já me apresentou, eu vou passar um pouquinho depois para me reapresentar de uma outra forma, talvez. Mas, bom, que bom estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa branca, uma mulher branca. Eu tenho uma gata e ela participa aqui das sessões, tá? Das sessões, das aulas. Eu sou branca, tenho cabelos ruivos, estou de blusa preta e, bom, vez ou outra teremos a presença de uma gatinha rajadinha, escaminha, que é a minha estagigata. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente ir acompanhando juntos. Aqui. Ok, né? Acho que dá para ver já, certo? Certinho, está aparecendo aqui, Mariana. Perfeito. Bom, então vamos lá. Fiquem à vontade para me perguntarem, levantar a mão. Se eu não ver nada no chat, vocês podem sinalizar também. Quem tiver aí no controle, fiquem à vontade, tá? Vamos passar aqui. Bom, Marilda me apresentou, mas quero aqui trazer um pouquinho da minha história, né? Eu trabalhei muitos anos em organizacional, então quando eu estava lá na psicologia, eu já, acho que no meu segundo ano, assim, eu já comecei a trabalhar em recrutamento e seleção. Eu sou de Campinas, e em Campinas tinham muitas agências de emprego, então foi lá que eu comecei. Mas antes de pensar na própria psicologia, eu também fui uma adolescente que eu tinha ali minhas dúvidas, minhas inseguranças, e a ansiedade em relação à prova, avaliação, ela já existia, né? Já fazia parte da minha vida lá na adolescência. Eu tinha algumas questões de
limites em relação a prestar vestibular, porque eu não podia sair de Campinas, minha família não tinha condição de me mandar para São Paulo, enfim, e eu também precisava de bolsa para a Uni. Então, ali já vem aquela sensação de ansiedade mesmo por preocupação em relação ao futuro, né? O que eu vou conseguir? Se eu não conseguir bolsa, onde que eu vou? Enfim. Então, o vestibular, ele não era talvez tão concorrido quanto é hoje, bem menos pessoas faziam graduação, né? Hoje em dia aumentou bastante o número de pessoas que passam pela graduação, mas ainda assim a ansiedade pairava em relação ao contexto mesmo, né? Enfim, passei na psicologia, fui trabalhar já no segundo ano e por aí foi até, né, por uns 10 anos eu trabalhando em organizações, RH, recrutamento e seleção, e aí no momento eu falei, não, quero mudar de carreira, eu preciso fazer aqui a minha transição, e essa transição, ela contou muito com a ajuda de um professor que trabalha com orientação de carreira, e essa transição me levou para a clínica e para a orientação profissional. E aí, desde sempre, eu tenho esses dois trabalhos. E a orientação profissional, ela é um campo também que vem carregada de ansiedade e de preocupação. E essa transição envolveu aí o meu papel como orientadora educacional num colégio ali em Campinas por alguns anos e depois transferida aqui para São Paulo por mais um ano. Então, bom, tenho contato aí com muita gente que tem enfrentado essa questão de prova, de vestibular, de cursinho, enfim, então, alguns anos. E como eu trabalho também com a área de orientação de carreira, não tem como a gente separar essa questão da preocupação em relação às provas, principalmente quando a gente pensa em vestibular. Bom, então vamos lá, deixa eu seguir aqui para a gente já começar, para não demorar demais e para vocês poderem compartilhar comigo também algumas dúvidas que vocês têm. Bom, minha pergunta aqui é, quem está aqui, o que indica a queda de energia de vocês? Vocês conseguem identificar o que pode escrever no chat, que eu vou dando uma olhada aqui. O que vocês reconhecem em vocês que sinaliza que vocês estão assim, bateria baixa? Vocês conseguem identificar alguma coisa? Eu noto em mim mau humor, muito sono, procrastinação pra caramba, então algumas coisas também não saem do papel. O que vocês identificam aí? Compartilhem aqui comigo. Por quê? Porque eu preciso saber, mais ou menos, como vocês se sentem, até para eu ir direcionando um pouquinho aqui da nossa conversa. Ó, o desânimo, isso. Às vezes dá aquela preguiça após uma refeição, após chegar da faculdade. E vocês conseguem identificar o que repõe a energia de vocês, quando vocês se percebem assim, tô aqui, começa a ficar travada. Opa, deixa eu ler isso aqui, fica travada, fica só enrolando, a cabeça tem vários planos, mas o corpo não acompanha. E aí o que ajuda é uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Aí aqui, deixa eu passar mais uma aqui, que eu tenho mais uma perguntinha. E vocês conseguem identificar o que consome a energia de vocês? Aquilo que vocês sabem assim, nossa, se eu for para esse lado, eu sei que assim vai me drenar a energia, eu vou ficar sem paciência, eu vou ficar mal. Você percebe que o que consome a sua energia vai indicar que a sua energia caiu. Rede social consome energia, estresse. Ai, rede social, perfeito, Bruno. Bom, por que eu estou perguntando isso? Me preocupar demais com as coisas e ter muitos pensamentos negativos, comparação, tá? O que consome a Clélia, boa desorganização, muito bom. Preocupar demais, tem pensamento negativo, comparação também, comparação consome. Bom, por que eu estou perguntando isso?
Porque quando a gente fala um pouco sobre o que indica a queda de energia, o que repõe a minha energia, o que consome a minha energia, aqui eu só estou perguntando coisinhas bem básicas a respeito do autoconhecimento. O que vocês reconhecem em vocês. Então, o que indica que eu estou com a energia lá embaixo é que eu perco a vontade de socializar. E eu sou super sociável. O que repõe a minha energia? Aí aqui a gente vai falar de algumas diferenças, e eu já vou contar já. O que repõe a energia é diferente do descanso, tá? Então, por exemplo, eu posso sim dormir, porque a gente precisa dormir para ter energia, claro, eu assistir um filme, descansar, beleza. Mas aqui, nesse cenário, eu gostaria de que vocês começassem a pensar, se vocês estiverem aí com algum caderninho, anotando ideias livremente, tá? Mas daquilo que é relaxante para você. Porque aí a gente já começa a ter uma diferenciação do que é descanso e do que é relaxamento. E o relaxamento é uma chave muito, muito importante no processo de amenizar a ansiedade, tá? E aí, quando a gente sabe o que consome a nossa energia, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu quero saber se vocês identificam aquilo que é ruim para vocês, aquilo que é mais aversivo, aquilo que é mais desconfortável. Porque quando a gente consegue identificar isso, fica mais fácil da gente se organizar. E a gente vai chegar lá, vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, tá? Agora, pausa na bateria e vamos olhar para a própria ansiedade. Já vou começar aqui indo direto ao ponto. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural ao estresse, ela é um estado emocional e nem sempre a gente vai olhar para isso como doença, tá? Então, é algo do nosso organismo e um estado emocional. Não vou dizer aqui que a ansiedade é um sentimento. Sentimento é uma coisa que a gente vai nomeando e às vezes tem muito a ver até com a nossa própria cultura. Quando eu falo da ansiedade como um estado emocional, é aquilo que eu sinto no meu corpo mesmo. O meu corpo tem respostas fisiológicas para isso. Só que é uma reação natural. Seria muito estranho se a gente não se comportasse com algum tipo de ansiedade frente a alguns eventos da nossa vida. Por exemplo, tenho uma prova. Então, tudo bem eu ficar ansiosa para essa prova. Eu tenho que me preparar, eu tenho que pensar em estratégias de ir bem. Então, a ansiedade, né, ela acaba tendo um papel. E aí, que papel é esse? Por que a função, por que a ansiedade tem uma função? Por quê? Porque ela pode fazer com que a gente seja produtivo. Ela pode preparar a gente para uma situação de perigo. E ela pode contribuir também para a nossa proteção. Isso se eu estiver ali numa situação realmente de perigo, né? Por que ela pode ser produtiva? Porque vamos pensar assim, lá na antiguidade, bem antiguidade, quando as pessoas escreviam nas pedras, um tipo de ansiedade, de desconforto e inconformismo, sei lá, a gente pode dizer assim, foi pairando ali e as pessoas começaram a pensar em outras estratégias de escrever. E aí sai da pedra, vai, sei lá, para o papiro, sei lá para onde que vai. Mas isso já é o mínimo de ansiedade que faz com que a gente seja produtivo. Não estou falando aqui, tá, gente, de ansiedade no sentido de transtorno, tá? Porque aí quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de um combinado de características, né? Frequência, duração, intensidade, as consequências, os comprometimentos que a pessoa tem. Não é isso, tá? A gente está falando do estado emocional de ansiedade, beleza? Inclusive, se alguém aqui percebe que tem algum tipo de comprometimento em relação a essa resposta da ansiedade no contexto como um todo e que isso compromete, aí realmente é necessário que a gente busque ajuda. Hector, tá com a mão levantada? Quer falar alguma coisa? Que eu não tô te vendo. Hector, você levantou a mão, quer falar alguma coisa?
Oi, sim, é só uma questão técnica. Você fala, se sim, eu não. A gente não te ouviu muito Não bem, ouvi. Hector. Você apertou por engano? Será a mãozinha? Não. A gente estava te ouvindo, mas o microfone fechou na hora que você estava falando. Ah, apertou por Ah, engano. então tá Tá bom. bom. Hum. Bom, então, enfim, aqui a gente não está falando de um transtorno, tá? Agora, se a ansiedade ela é uma reação ao estresse, tá? O que é o estresse? É uma outra reação do nosso organismo frente, alertando a gente para enfrentar algo e que a gente precisa agir rapidamente. Então, é outra reação natural do ambiente ali que vai mostrar para a gente que a gente precisa enfrentar alguma coisa. Tá bom, mas qual é a função do estresse? E eu gosto de pensar em função, porque para mim tudo tem um porquê. Nada vem do nada. Então, se a gente está entendendo a ansiedade vem do estresse, o estresse vem do contexto, certo? E o que o estresse faz no nosso corpo? Ele não é de todo ruim também. Ele libera cortisol, ele prepara o nosso corpo para algo mais importante, de fuga, enfim, ele ajuda a gente a agir mais rapidamente, e ele vai colaborar como um todo para a nossa sobrevivência, né? E pensando aqui, o que acontece quando o cortisol é liberado demasiadamente, né? Numa situação constante de estresse? A gente começa a sentir questões fisiológicas. Então, isso não é bom. A gente pode dizer que as sensações de estresse, elas são até mais fisiológicas que a ansiedade, porque ela muda muito também internamente, biologicamente, quimicamente, o nosso organismo. E aí, muito cortisol no organismo, o que pode causar? Hipertensão, diabetes, até mesmo depressão. E aí, esse é o ponto super importante, né? O que a gente faz quando a gente está num esquema de vida que é estressante e traz para a gente muita ansiedade. Que é quando a gente tem semana de prova, quando a gente tem avaliação para fazer, quando a gente tem vestibular e outras coisas da vida, tá? E que aqui a gente está falando frente às provas e avaliações, mas o nosso cérebro funciona muito parecidamente quando ele identifica um risco. E aí, como que o nosso cérebro reage, né? Como que o organismo reage? A gente pode separar o nosso cérebro aqui em três partezinhas, né? A parte cinza, vamos falar o neocórtex, que é a parte mais cinzenta, ela é a parte mais nova do nosso cérebro, certo? A gente tem essa partezinha laranja, que é mais o cérebro das emoções, é aquela parte que a gente tem mais conexão, como se fosse mais inata, são as emoções mesmo. Então, a partezinha aqui laranja identifica as emoções, sente aquilo, e o nosso neocórtex nomeia. Então, a gente põe o nome ali dos sentimentos. E a gente tem ali atrás o cérebro reptiliano, que é o dos instintos, né? Então, coisas muito mais de sobrevivência instintiva mesmo. Só que a gente tem uma coisa muito importante aqui, que é essa bolinha verde, que é a nossa amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. E essa amígdala, ela é muito, muito importante, porque ela traz, ela é como se fosse o botão do pânico. E quando essa amígdala, ela é ativada de acordo com o que o nosso cérebro está lendo do ambiente, a gente tem o que eu chamo de sequestro emocional. A amígdala foi ativada. Então, vamos lá. Estou na frente de uma prova super complicada e eu não sei aquele conteúdo, eu fico preocupada, eu fico tensa, eu preciso dessa nota. O que acontece? Meu cérebro
entende, pelas conexões, pela minha história de vida, pelo momento ali, que eu estou correndo risco. Ele vai entrar no modo de sobrevivência automático, instintivo e não consciente. A amígdala, ela sempre vai ser acionada assim nessas situações de perigo. E aí, qual é o meu foco? Socorro! Eu preciso me salvar. E como que o meu cérebro resolve que ele vai me salvar? Ele vai guardar minha energia, ele vai paralisar para eu ter energia para sobreviver. Só que não depende só da gente para sair dessa situação, né? Porque a gente fica, de fato, paralisado, como se a gente precisasse poupar cada respiro nosso. Porque tudo no nosso organismo é colocado em modo de espera. É um sequestro mesmo, vai para uma caixinha e dali não vai sair. E como tudo é colocado em modo de espera, a nossa memória vai com Deus, vai embora. E aí, o que acontece? Branco. É isso. Tudo o que eu sabia sumiu. Tudo. De repente, vocês conseguem até pensar numa situação diferente de prova. Mas vocês se encontraram com alguém e ali naquela hora deu um nervoso e ou você falou uma baboseira gigantesca ou você não soube nem o que falar. É isso. Dá branco. A nossa memória, a nossa inteligência escorre. Vai embora. Por quê? Porque o meu cérebro foi acionado de um jeito muito exagerado e eu não vou conseguir lidar com esse momento. Tá, mas e aí? O que eu faço com isso? Como que eu saio desse sequestro? Se perceber, é o primeiro passo. Eu realmente estou em perigo? Então, eu estou numa cabana e um urso vai chegar aqui na minha cabana, um lobo vai entrar aqui na minha frente? Não, eu estou falando de uma prova, assim, que tem um significado muito grande, claro, não desmerecendo nenhum tipo de avaliação, mas não é um risco para que a sua amígdala seja acionada dessa forma. Então, primeiro é a autopercepção. Eu realmente estou em perigo e eu estou sofrendo algum risco? Não estou em perigo, não estou em risco. Então, essas perguntinhas aqui é para ser o mantra das pessoas que sentem que tem o branco ali. E o que me ajuda a voltar para aqui agora? Então, autoconhecimento. Eu sei quais são as estratégias que eu preciso ter para sair desse cenário de sequestro. E aí, a gente tem algumas estratégias para conseguir escapar. O nosso organismo, ele é muito bom, tirando às vezes nosso joelho e coluna, que é o que mais dá probleminha aí, mas o nosso organismo, ele é um organismo muito bom, muito bem pensado. E tem uma coisa que a gente menospreza demais, que é a respiração. A respiração, ela tem a capacidade de ativar e desativar o nosso sistema límbico. É uma partezinha lá do cérebro que trabalha na nossa regulação. A respiração, de tanto que ela é menosprezada, eu trouxe aqui até algumas estratégias para a gente fazer junto, para vocês tentarem, para que vocês valorizem bastante a respiração. E aí a gente tem alguns exercícios de relaxamento e alguns exercícios cognitivos. Por isso que lá no começo eu perguntei o que relaxa, o que faz com que vocês recuperem a bateria, porque às vezes só dormir eu estou descansada fisiologicamente, mas eu ainda estou num estado muito ruim de percepção de ambiente, eu ainda estou, bateria está ruim. Então aqui a gente está falando do relaxamento e não só do descanso. E são coisinhas diferentes. Então, a gente tem exercícios de relaxamento e exercício cognitivo. E a respiração como a cereja do bolo. Tanto que eu não quero que vocês façam isso, porque eu estou longe, eu não sei com quem vocês estão, mas vocês podem passar mal. Mas se aqui eu falar para todo mundo, respira muito rápido, inspira e solta, vocês vão passar mal. Se eu falar, vão desmaiar, sei lá.
Se eu pedir para inspirar muito devagar, expirar bem devagar, capaz que caia a pressão de um ou outro aí também. A respiração, ela é muito poderosa. Não façam isso agora, só estou dando um exemplo falado, mas a gente tem essa mega ferramenta para a nossa vida. E o que pode ainda ajudar, né? Quando a gente fala sobre identificar o contexto, tenho um problema, qual é a minha preocupação? Então, eu tenho uma prova para prestar, minha preocupação é que se eu não passar, eu vou ficar de DP. Tá. Se eu ficar de DP, qual é a consequência que eu vou ter da DP? E tudo bem, de repente é um problemão mesmo, mas não vai ser um urso que vai te impedir. Outras coisas também que, além do que eu trouxe aqui, pensando agora que pode ajudar, é a gente ter, na medida do possível, eu sei que para muitas pessoas é impensável, né? Nem todo mundo tem as 24 horas, as mesmas 24 horas, e nem todo mundo está no mesmo contexto, mas ter algumas práticas de rotina também podem ajudar a baixar o nível de estresse e ansiedade. Então, a gente pode falar de atividade física, que, né, libera endorfina, tem aquela ação mais analgésica, dá a sensação de bem-estar, humor, serotonina, né, também, que traz ali a felicidade para a pessoa. O sono adequado, aí sono e alimentação imprescindível. Enfim, a gente tem a própria distração temporária, né, que é o celular, querendo ou não, ela acaba sendo também um alívio, mas aí a gente vai falar rapidão sobre procrastinação. Enfim, a gente precisa ter uma noção de quem a gente é, daquilo que ajuda a gente a sair desse sequestro, mas o principal é a consciência crítica. É um problema, é uma preocupação, o que eu vou fazer com isso? E nomear os sentimentos, que é uma coisa que a nossa cultura não faz muito bem, também ajuda muito, porque a partir do momento que eu consigo nomear o que eu estou sentindo, eu consigo pensar em estratégias para isso. E além disso, né, de pensar em ser uma preocupação ou um problema, a gente também tem a higiene do sono, que não é necessariamente o tanto de horas dormidas, mas é aquela preparação para uma boa noite de sono. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se colocar no Google higiene do sono, o que aparecer ali vai estar ótimo. Por quê? Baixar as luzes depois de um certo horário, não usar a luz branca, usar a luz amarela na casa, não mexer no celular, não ingerir alguns alimentos e algumas bebidas horas antes do sono, tentar montar ali um quarto, um local para dormir que seja confortável, em boa temperatura e tudo mais. Então, algumas coisas que são própria higiene do sono. Planejamento semanal e organização. Organização é o melhor ansiolítico possível, assim, para muitas pessoas. Quando eu consigo me organizar, eu não perco tempo me preocupando com o futuro, porque o futuro está organizado, né? A gente bota a preocupação lá na frente. E aí, o autocontrole e gerenciamento das emoções. O gerenciamento das emoções que envolve a questão de você conseguir nomear a sua própria emoção. E agora eu trouxe aqui um exercício para a gente treinar rapidinho. Eu acho que depois desse material todo fica com vocês. Eu tenho aqui um drive, eu compartilho com a Marilda, eu compartilho com vocês, fora além, né, da gravação. Mas tem outras estratégias que eu deixei separado para vocês, mas eu queria fazer uma aqui para vocês sentirem mais ou menos como que é. Essa aqui é bem fácil. Ela é um exercício cognitivo, tá? Ela não é tanto de respiração, relaxamento. Ela é muito mais para quando você está no momento de ansiedade. Então, sei lá, estou fazendo uma prova ou eu estou me preparando para uma entrevista e veio a ansiedade. Tá, o que eu vou fazer? Eu tenho que sair do ambiente que é estressor para mim. Mas às vezes eu não posso sair, eu não posso levantar, sair andando. Então eu saio cognitivamente. O que a gente faz nesse exercício? Observem aí onde vocês estão, não sei onde, se estão em sala de aula, em casa, sei lá. Observe o ambiente que você está. E o que você consegue perceber desse ambiente? Vamos ver o que você consegue perceber. Você consegue nomear 5 coisas que você consegue enxergar?
Então, ó, 5 segundinhos olhando. Dá para nomear 5 coisas que estão aí? Você consegue nomear 4 coisas que você consegue tocar? Em você, computador, celular, minha garrafinha de água. Boa. 3 coisas que você consegue ouvir. Eu estou ouvindo a minha gata miar, eu estou ouvindo um carro e um ônibus. O que mais? Vocês estão ouvindo minha voz? O que mais vocês conseguem ouvir? 3 coisinhas para ouvir. 2 coisas que você consegue sentir cheiro. Tem coisas que vocês conseguem cheirar aí? Eu tenho uma vela cheirosinha aqui, eu tenho o meu perfume. O que mais que eu posso sentir cheiro? E por último, uma coisinha aqui que vocês poderiam conseguir sentir gosto, mesmo que não seja de comer, não é para pôr na boca, mas mesmo que não seja de comer. Será que tem gosto? Uma folha de caderno? Sei lá. Pode ser esquisito mesmo, não tem problema. Porque é isso. A ideia aqui é te tirar daquele ambiente que estava sendo mais tenso, mais estressante, e você dá uma viajada, uma relaxada e uma viajada para fora do estímulo. E agora você volta. Super simples, a gente está usando os nossos 5 sentidos e a gente só está contando até 5. É muito fácil. Só que não adianta só fazer isso no momento em que a ansiedade bateu. A gente precisa treinar isso, porque na hora da ansiedade, o que acontece? Dá o branco, você não vai lembrar disso. Então, tem que ser um pouco treinado. Minha recomendação é que dia sim, dia não, você faça essa atividade. Porque senão, no dia que for precisar, o cortisol já vai estar lá alto, sua memória vai ter ido embora, você não vai lembrar o que é 5, 4, 3, 2, 1 e nem os 5 sentidos. E uma outra, essa é de relaxamento, é a respiração quadrada. Não sei se vocês já ouviram falar dessa respiração, ela é a minha favorita porque ela é muito fácil de fazer. De novo, agora, dessa vez, eu vou pedir só para quem estiver sentado, sentar numa posição mais confortável, dar uma relaxada no braço, no ombro, coloca os pés no chão. E essa também super menosprezada, porque a gente só vai usar a respiração e a gente vai contar só até 4. Então, não precisa nem de tantas coisas para a gente sair do sequestro. Primeiro eu vou pedir para vocês sempre contarem até 4 enquanto estão fazendo a atividade da respiração. Então, para começar agora, todo mundo inspira contando mentalmente até 4. Então, 2, 3, 4. Segura o ar no pulmão por 4 segundos. Solta o ar dos pulmões pela boca por 4 segundos. E deixa os pulmões sem ar por 4 segundos. Aí a gente só repete isso 4, 6 vezes e tá tudo certo. A ideia aqui é que o seu organismo seja oxigenado para liberar tudo aquilo que estava correndo no seu sangue. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, vamos refrescar o organismo. Depois, vocês podem conferir essas e outras estratégias de relaxamento e não menosprezem a respiração. Mas antes da respiração, a gente tem que olhar para o que a gente está sentindo e conseguir nomear tudo que a gente está sentindo. Por quê? Porque pode ser, agora a gente vai para uma outra questão aqui, pode ser que a gente esteja falando de uma procrastinação. Pode ser que vocês, sei lá, me falem assim, mas nossa, Mariana, o meu problema ali não é na prova. Na prova, até que vai. Eu fico ansioso, mas vai. Mas o problema é estudar para a prova. Eu não consigo estudar para a prova. Tá, então vamos só desmistificar aqui o que é procrastinação. Ela é frequentemente, né, confundida com preguiça. Mas, na realidade, ela está muito mais profundamente enraizada em como a gente lida com as emoções. Então, vamos lá. Mariana falando de novo das emoções aqui, né? Porque tudo está envolvido com as nossas emoções.
Então, assim, eu não estou só enrolando. É mais ou menos um mecanismo de defesa para lidar com algumas emoções ali que são difíceis e que às vezes eu nem consigo falar o que é. Então, eu tenho uma função ali de refúgio, de proteção. O que é isso? O que eu estou sentindo? Eu não sei, eu não quero fazer isso. E aí a gente precisa identificar alguns gatilhos. E aí, além de identificar os gatilhos e de... Por que não é preguiça? Porque a preguiça, você não vai querer fazer nada. Agora, a procrastinação, você enrola. Você tem que estudar, mas você resolve que vai lavar o banheiro. Você tem que estudar, mas a louça é mais legal que o estudar. Você tem que estudar, ler um livro, fazer alguma atividade, sei lá, e olhar o seu pet é muito mais interessante e brincar com ele, passear com ele. Então, a gente não está falando de uma preguiça que você vai ficar parado, dormindo, descansando. Não, é diferente. A procrastinação, ela é uma enrolação para a gente não entrar em contato com algo que é desconfortável para a gente. E aí a gente pode olhar para a regulação emocional. O hábito de adiar, ele vai surgir da ansiedade, do medo de errar, de perfeccionismo. Então, por exemplo, eu posso falar, eu vou estudar, mas não vai dar certo, eu acho que essa prova vai estar tão difícil, meio que não vai render estudar. Ou então, eu vou começar a estudar agora, eu só tenho 20 minutos, mas eu precisaria de 1 hora. Então, já que eu tenho 20 minutos, eu não tenho nada, porque eu teria que ter 1 hora. Então, é sempre buscar o perfeccionismo nesse sentido. Tem que estar tudo perfeito para eu começar. E isso é flexibilidade cognitiva. Pode ser o próprio refúgio, né, contra o tédio, contra uma pressão em ser perfeito. Vamos supor que eu tenho uma leitura para fazer e eu estou lá procrastinando. Por quê? Porque pode ser tediosa, pode ser chata, pode ser que não seja aquela leitura que eu vou amar. Mudança de ciclo, né? Nomear a mudança de ciclo é o que faz com que eu consiga começar a dar um primeiro passo para mudar. Eu vou nomear as emoções que me travam. Então, eu vou pensar, bom, por que eu não quero ler esse livro? Porque ele é chato. Ele é chato, eu vou ficar com tédio. Tá, então eu vou ler achando chato e ficando com tédio. Porque eu tenho que fazer. Porque aí a gente sai de uma coisa, eu vou dizer, mais infantilizada, e a gente dá o passo para a vida adulta, que às vezes a gente vai fazer coisas que a gente não quer, sendo que adulto também procrastina, né? É o maior procrastinador que a gente já vê também. Mas é uma consciência crítica. Eu vou fazer mesmo sem estar feliz daquilo que eu estou fazendo. Mesmo sem estar contentão, porque é chato mesmo. Tem coisa que é chata. Então, essa mudança de ciclo, de saber que você vai fazer, mesmo achando chato e tedioso, é muito libertador. E aí você pode combinar com você mesmo. Tá, eu vou fazer 5 minutos. Passando esses 5 minutos, eu posso tirar 5 minutos de descanso, ou vai que eu já engato e faço mais 10 minutos. É uma estratégia de vencer a procrastinação. Equilíbrio e consciência. Autoconhecimento para viver de forma leve e prática. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que se eu sei que eu lido de forma ruim com atividade tediosa, com atividade difícil, às vezes é tão difícil, né, que a pressão por ser perfeito ou por fazer bem feito, ela está tão longe de eu conseguir, porque o negócio é tão difícil, eu vou procrastinar. Mas eu tendo o autoconhecimento e conseguindo organizar o meu ambiente para que eu consiga emitir essas ações adequadas, pode me ajudar a ter uma vida mais leve e prática. Como isso? Tendo uma organização, um checklist. Nós, como adultos, eu vou colocar assim, adultos, a gente tem adolescentes, jovens adultos aqui, mas nós somos os responsáveis pelo nosso ambiente. Então, eu tenho que olhar o que eu tenho ao meu redor e tentar ajustar para aquilo que é bom para mim. Claro que às vezes a gente depende do pai, da mãe, do vô, da avó, mas tudo bem, essas pessoas também podem nos ajudar. Então, de repente, a gente se depara com um caso em que alguém fala, nossa, mas eu não tenho nenhum lugar bom para estudar, é muito ruim estudar onde eu estudo. Não tenho, sei lá, um escritório,
uma mesa boa. Tá, então vamos ver o quanto é possível a gente colocar esse ambiente de forma mais adequada para você. E às vezes não vai ter mesmo. E aí o que a gente faz? Autorregulação. Mesmo sendo chato, eu vou fazer assim no chato mesmo. Né? Não tem muita estratégia. Tem muita saída. A estratégia é essa. E aí o que pode ajudar pensando então na questão de procrastinação? Identificação das causas emocionais. A primeira estratégia é entender o que está por trás do comportamento de procrastinar. Identificar se você está adiando por ansiedade, por medo de errar, por perfeccionismo ou por baixa tolerância ao tédio. Esse é o ponto principal. E aí, a partir disso, a gente vai nomear as emoções. A gente procrastina, né, por conta dessas emoções que nossa cultura não fomenta muito que a gente fale sobre, e a gente dá nome àquilo que a gente sente, para diminuir o peso. Outra dica sobre a procrastinação é que o desanimador costuma ser apenas o início, não a tarefa em si. Ter que arrumar a mesa, pegar as coisas. Às vezes é isso, dá tanto trabalho eu ter um lugar bom para... nossa, vou ter que arrumar tudo isso antes de estudar. Nem é a tarefa em si. Realmente, Hector, é isso. E aí, por isso que a gente fala, então, 5 minutos. Faz os primeiros 5 minutos. 5 minutos arrumando, põe um cronômetro. 5 minutos para arrumar. Vamos ver o que sai dessa arrumação. E aí, esses 5 minutos, às vezes, muda completamente a emoção que você estava sentindo. Porque, às vezes, é gostoso. Às vezes, identificar aquilo que estava ruim se torna prazeroso. Eu gostei de arrumar minha mesa aqui. Diminuiu esse peso. Quebrar o ciclo de culpa, né? Por quê? Porque eu não faço, fico culpada, me sinto culpada, fico com desconforto emocional. O desconforto emocional, ele não vai me ajudar a fazer a tarefa, ele vai me ajudar a procrastinar. Aí eu procrastino, me sinto culpada, fico mal. E o mal-estar não vai quebrar o meu ciclo de procrastinação, eu vou continuar procrastinando. E por aí eu iria para sempre. Então, quebrar esse ciclo e mesmo com a angústia e se sentindo culpado, com todo esse desconforto, faz. Eu vou fazer 5 minutos dessa tarefa. Não vou pegar no celular. Não vou mexer na rede social. Até porque, vocês responderam, rede social drena a energia de vocês. Comparações drenam a energia de vocês. Aquelas 3 perguntinhas iniciais foi justamente para mostrar que às vezes a gente está só prejudicando. A gente faz coisa que só atrapalha. Então, aqui a gente tem outra estratégia que pode ajudar é quebrar o ciclo da culpa. E aí, uma outra coisa que a gente pode pensar é o desenvolvimento de uma vida consciente. Buscar um equilíbrio para a gente viver de forma mais leve, mais prática, mais consciente, transformando o nosso ambiente, transformando a maneira que a gente lida com as obrigações, para que elas deixem de ter um fardo emocional. De repente, eu vou transformar uma grande atividade que eu falo, meu Deus, que negócio enorme que eu tenho que fazer, eu nunca vou conseguir fazer isso, uma trabalheira, tá, micropassos, micrometas. Então, eu tenho, sei lá, um artigo enorme para ler, eu vou ler a introdução hoje. Eu vou ler só a introdução e fazer anotações laterais, só. Amanhã, eu vou para o método. Eu vou reler minhas anotações básicas e vou ler o método. E depois de amanhã, eu leio o resto do artigo. E eu só reviso as 2 anotações que eu fiz. Pode ser. Se isso deixa mais leve, se isso deixa mais prático, e se eu estou fazendo de forma consciente, ótimo. Porque vai ter um dia que você vai pegar um artigo e falar, vou ler tudo de uma vez aqui. Já está aqui, já vou ler tudo. Ótimo também. Então, a gente vai pensando em estratégias de deixar tudo mais leve. E aí, claro, né, se necessário, buscar um espaço para ter ferramentas que te ajudem a tirar os planos do papel, porque às vezes sozinho realmente é muito difícil. Eu não sei nem como
parcelar, né, as minhas metas, eu não sei nem como que eu parcelo aquilo que eu tenho que fazer. Então, de repente, se for questão de estudo, mentoria de estudo, se for uma questão muito mais emocional, psicoterapia, aí a gente tem outros canais que podem ajudar quem está com aquela dificuldade que está transtornando a vida, tá? Bom, esses aqui são as estratégias que eu pensei em trazer também o porquê de como funciona, né, nosso cérebro. Então, o branco, ele não vem do nada, ele vem de uma resposta que o nosso organismo emite, né, e a gente pode pensar na diferenciação de emoções e sentimentos, porque elas existem, e quando a gente começa a entender um pouco mais essa diferenciação, fica mais fácil da gente se conhecer. Então, emoções são estados afetivos inatos, automáticos, né? Afeta o meu corpo, afeta meu psicológico, afeta meu comportamento, é aquilo que vem da gente mesmo, é inato. Agora, o sentimento é quando eu tomo consciência daquela emoção e eu começo a nomear. Serve para a gente se expressar de maneira racional para as outras pessoas. Por isso, muito importante que vocês se percebam nos sentimentos, na nomeação. Porque quando eu nomeio o que eu sinto, eu sei que eu estou com tédio, eu sei que eu estou com preguiça e não procrastinando, eu sei que eu estou com medo de errar, eu sei que eu estou preocupado porque vai demorar um tempão. Então, a gente nomeando os sentimentos, a gente consegue identificar um pouco melhor qual é o obstáculo que a gente tem que enfrentar. E aí eu trouxe uma frase de um professor que eu gosto bastante, que é o professor Hélio Guilherme, e ele fala muito sobre emoção. Ele fala que a emoção, ela é mais própria do homem e essencial ao homem do que a própria razão. Porque a emoção, ela vem no nosso corpo, ela vem sem a gente querer que ela venha. A razão, muitas vezes, é aquela consciência crítica que eu tenho que ter em relação à interpretação que eu estou tendo do ambiente. Então, gente, a ansiedade, o branco, são coisas normais da nossa vida, somos seres humanos, vai acontecer, mas a gente pode amenizar um pouco os prejuízos que isso causa na nossa vida, ok? Bom, agora eu quero abrir um espaço aqui para a gente conversar, fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Não quero... Cheguei no limite do tempo, né, Marilda? Tá ótimo, Mariana, muito boa a sua apresentação, acho que nos ajudou aqui a reconhecer aí alguns gatilhos, né, o contexto, como que essa condição aí acaba nos afetando na universidade, frente às provas e tudo mais. Olha, a Mariana já compartilhou o link aqui com a gente, acho que só mirar a câmera aqui, né? Isso, E a aí gente tem o consegue ter Drive. acesso. Uhum, eu deixei algumas estratégias de relaxamento e a própria apresentação. Ótimo. Muito bem, a Isabela perguntou sobre o canal. A gente já coloca aqui o canal do YouTube, Isabela. É o canal do YouTube da própria orientação educacional aqui da DEAP. E aí vocês já podem dar uma olhadinha lá também e ver todas as outras gravações que a gente tem disponível aí para vocês poderem explorar, né? Acho que a ideia é essa, de ter um espaço, um local de compartilhamento de informações. Isso o Thiago já colocou aqui para a gente. E nós temos aí um repositório de várias atividades que já foram realizadas, Legal. gravadas, sempre com essas duas frentes, né, de aprendizagem, carreira, para poder ser usada aí por vocês em diferentes momentos. E a gente abre aqui o espaço de compartilhamento de ideias, experiências. Muito bem, Douglas, pode falar. Boa tarde. Gostaria de dizer que esse tema foi muito importante. Individualmente, posso dizer para mim, porque eu faço curso de música, né? Então, o que acontece? Em provas assim normais, escritas, etc., eu não me vejo nervoso porque também, particularmente, eu me preparo. Mas, mesmo que na hora ali da prova, se eu ver algo que me deu branco, eu acho que eu não fico nervoso. Acho que o pior problema mesmo é quando é uma prova prática, né? Que eu não tenho tempo, vamos supor, de fazer
é verdade, eu desconhecia esse tipo de exercício e agora eu vou tentar pôr em prática, porque no momento que a gente se senta na frente de pessoas ali para fazer uma apresentação, é um momento muito tenso, né? Porque você está com, igual no meu caso, é um instrumento acústico, então qualquer movimento errado ele aparece como erro, né? Então Uhum. entram várias coisas. Primeiro, você se senta na frente de uma plateia, onde você praticamente, dependendo da apresentação, mas a maioria delas, você é o único som que vai ser emitido na sala, então todo mundo está te vendo, e aí entram várias coisas. Primeiro, esse nervosismo, você sentou ali, você vai apresentar uma música, que às vezes até, supondo, eu ensaiei 3 meses, né? Eu tô com essa peça há 3 meses, só que no momento que você senta ali na frente e vê todo esse cenário, não dá tempo de você pensar muita coisa, você tem que executar. Aí o que acontece? Eu começo a ficar nervoso, minha mão ela começa a tremer, e aí o que acontece? O meu instrumento eu uso as duas mãos. Então, o pior problema é isso, minha mão treme, como que eu vou executar aquela peça com proficiência, sendo que minha mão tá tremendo? Então, Uhum. nesse momento acontecem alguns erros, e aí, tipo, você senta ali para, eu não vou errar, eu ensaio bastante. Aí quando começa a acontecer o erro, eu procuro pensar que pô, passou. Errou e errar é humano, só que também eu acho que não é tão assim, né? Você pensar, você já volta ao normal. Você começa a errar, então eu acredito que essa aula aqui foi muito interessante. Eu quero começar a aplicar algumas coisas. Inclusive, um dos meus professores, ele usava bastante a respiração. E ela falava assim, ó, eu uso muito a respiração. E quando eu ouvi ela tocar, você conseguia ouvir a respiração dela, né? Uau! Porque ela gostava de fazer isso. Só que então tem que começar a treinar, porque no meio da pressão e de todo esse momento, né, que eu tô falando, É. é difícil, porque você tá olhando para o instrumento, você tá executando, você tem que lembrar de respirar, então é muita coisa. Mas assim, eu agradeço aí pela palestra, que foi muito interessante, e com certeza eu vou começar a aplicar nas minhas apresentações. Douglas, obrigado pelo seu comentário e por relatar a sua experiência. É, o que pode ajudar é exatamente isso que você comentou: treinar o relaxamento para que quando você precise dele, você consiga fazer rapidinho. E aí, 2 respirações do quadrado já dá uma aliviada, já oxigena aí o cérebro, já dá uma diferenciada no seu organismo. Porque, né, pode chegar lá na hora, e aí faz antes, né? Antes de começar, faz o relaxamento, e aí todos os dias escolhe um da listinha que eu deixei ali e vai fazendo. Um dia é a respiração diafragmática, outro dia é das narinas alternadas, porque é isso, a respiração, ela é subestimada, mas ela é muito boa. E aí você pode pensar também como complementar. Às vezes coloca uma música que te relaxa, enfim, olha para algum lugar também que tira um pouco dos estímulos, né? Aí é o contrário, a respiração 478 está lá no documento também, Hector. E aí você consegue ir tirando um pouco dos estímulos que te deixam mais nervosos. E é difícil, porque a emoção, ela vem no corpo, né? Ela vem a mão tremendo, a mão suando, a dor de barriga. Quantas pessoas têm? Passa mal. Enfim, a gente tem. A Isabela comentou aqui, obrigada por tudo, eu que agradeço. Sofre muito com ansiedade, aluna do Cotuca. Isabela, a ansiedade como um todo, ela parte muito, eu vou sair um pouco, né, do ambiente prova, do ambiente escola, mas a ansiedade como um todo, ela vem dessa preocupação um pouco mais exagerada, né, a amígdala ali é como se alguém estivesse apertando o botãozinho do pânico, sendo que era só uma apertadinha e tira o dedo, mas alguém fica lá cutucando o botão, é mais ou menos isso. Agora, se você acha que a sua ansiedade transtorna a sua vida, aí busca uma ajuda, né, mais especializada, psicoterapia, se for, né, algo. Porque a gente fala, né, o transtorno de ansiedade, o transtorno transtorna a vida. Se tiver te transtornando, busca aí um apoio profissional, porque daí a vida muda e fica muito boa, né? A gente consegue ouvir nossos pensamentos e não só o botão do pânico apitando ali, né? A sirene. Mas obrigada pelos comentários.
Acho que tem uma perguntinha aqui, eu não sei se é uma pergunta, né? O Hector falou se tem também a respiração 478. Eu não conheço. Você conhece, Mariana? Tem. A respiração 478 você inspira contando até 4. Foi a afirmação. Segura contando até 7 e solta contando até 8. É quase uma respiração quadrada, só que outra contagem e você não fica com o corpo sem ar. Aí você já volta para a inspiração. É muito boa. Tem a diafragmática também, que você sente o diafragma expandindo, o diafragma contraindo. Tem bastante estratégias. Parar de compartilhar aqui. Legal, muito bom. Entendi, Hector. Obrigada aí pela sua contribuição aqui de lembrar dessa respiração, viu? Seja bem-vindo aí para as próximas atividades. Muito bem, acho que o Douglas está com a mãozinha levantada também. Não sei se o Douglas vai falar. O Douglas falou e não abaixou a mãozinha? Será que foi isso? E tem mais a Clélia também está com a mão levantada. Isso, acho que era isso, então. Pode falar, Clélia. Oi, Mariana, parabéns, eu adorei tudo que você falou, tá? Eu sou aqui do Cutuca, uma das orientadoras aqui do Cutuca, mas tanto pessoalmente, né, como para lidar com as outras pessoas, para mim o mais difícil é a procrastinação. Então, assim, eu gostei muito do que você falou, né, da gente fazer sempre essa separação de que não é preguiça. No primeiro momento, a gente avalia como preguiça. Que acho que a preguiça é mais fácil de resolver do que a procrastinação. E quando você dá esse exemplo, isso aí, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que tirar o lixo primeiro. Eu tô com não, agora eu tô com o caderno na mão. Não, mas eu... E acho que a gente vive isso, eu preciso tomar muito cuidado com isso, e sinto que a maioria dos alunos tem, e que é uma das situações, sei lá se eu vou falar mais difíceis, mas né, a pessoa se perde muito nesse sentido. Não sei se você tem mais algum comentário sobre isso, mas é realmente... Se perde. Tem um livrinho, eu posso deixar a referência bibliográfica dele, depois também ali no Drive, que é A Arte da Procrastinação. É um livrinho bem legal, porque ele traz algumas outras estratégias que eu nem trouxe aqui, do tipo, eu sei que eu estou procrastinando, eu sei que eu não quero fazer aquilo ali. Então, sei lá, pensando no colégio aí, tem algum estudante aí não consegue fazer algo de uma matéria específica. Procrastina, chega na prova, se dá mal, enfim. Então, a gente vai procrastinar de uma forma ativa e útil. Então, tudo bem, ele não vai estudar aquela matéria que ele tem que estudar, mas ele vai estudar outra. Tá bom, você não quer fazer isso, mas você vai fazer uma outra coisa paralela, que não seja tirar o lixo, lavar banheiro, aquela coisa toda que a gente sabe que é fazer de tudo para não entrar em contato com aquilo que é aversivo, né? Porque aí a gente... e uma outra coisa, né? Pensando no próprio contexto psicológico, né? Analisando os nossos comportamentos. Nós somos pessoas que... Nós somos, assim, seres humanos, né? Nós somos seres que a gente gosta daquilo que o retorno é imediato. Então, quando eu procrastino, eu falo, tá, tô me sentindo culpado, tá ruim, mas pelo menos eu não tô entrando em contato com aquilo que é ruim para mim, que é fazer uma tarefa ou ler um livro que eu não gosto. Só que a gente perde um pouco a sensibilidade de reforçadores atrasados. Então, vamos pensar nós, funcionários, né? A gente trabalha, e no final do mês a gente recebe o nosso salário. Isso aqui é um reforço super atrasado. É 30 dias de trabalho para ter um salário. O aluno, de repente, ele tem que estudar para fazer uma prova. Tá lá longe. E aí, o que é mais gostoso? É eu nem estudar agora. Imediatamente eu me livro de uma coisa ruim, não necessariamente eu ganho uma coisa boa, que é o salário, ou a nota, enfim. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa intolerância ao que a gente chama na psicoterapia de reforço atrasado. Não dá para a gente só sobreviver querendo coisinhas agora.
E aí, por isso que, para a gente enganar o sistema, a gente cria micrometas. Então, tudo bem, eu não vou ler esse artigo chato inteiro, mas eu vou ler um pedaço dele. Tudo bem. Eu me enganei, mais ou menos, tive um retorno ótimo do meu checklist, a introdução está lida. Beleza, amanhã eu leio outra parte. Então, é a gente conseguir fazer um autogerenciamento da nossa vida. Esse livrinho é bem legal, ele tem algumas outras dicas também, mas se a gente for pensar em como separar o que a gente está pensando do que a gente está fazendo, sim, a gente consegue entender um pouco que a gente consegue se enganar em algum momentinho ali. Obrigada, viu? Imagina. Muito bem, acho que é isso, né? A gente vai aí aplicando aí essas estratégias, né? E cada um vai vendo o que melhor funciona para si. Né? Acho que é isso que a gente vai discutindo aqui também. Pessoal, mais alguma dúvida, comentários aqui no grupo? Senão a gente já vai encaminhando aqui para finalização. Muito bem, então eu, em nome da diretoria executiva de apoio à permanência estudantil, a DEAP, Mariana, gostaria de agradecer novamente aqui a sua disponibilidade, seu interesse em discutir essa temática tão importante aqui conosco e compartilhar aí seu conhecimento, sua experiência, que foi muito bem-vinda e certamente vai agregar muito aqui na vida acadêmica de todos nós. Então, pessoal, acho que a gente vai encerrando. Marina, desculpa, acho que eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Que bom, que foi importante e útil para vocês. Eu fico à disposição também, caso tenham alguma outra dúvida, comentário, só me procurarem aí pelas redes, tá bom? Fiquem à vontade. Tá ótimo, agradeço também aqui a participação do CETILS, que fez a nossa tradução, e ao Tiago, que está também aqui de apoio na realização dessa atividade. Pessoal, então, boa semana a todos e até a próxima. Tchauzinho.